Olá, bem-vindo a mais um dia da nossa série Começando Bem. Que tal? Tem curtido? Às vezes eu recebo comentários no direct, as pessoas comentando o que ainda ficou faltando. Começar bem, o que consiste começar bem? Tem tanto assunto envolvido, tanta coisa envolvida que realmente eu percebo que nós já estamos quase terminando a série Começando Bem e nós ainda teríamos vários outros temas, vários outros assuntos para tratar. Quer ver? O medo, como vencer o medo, como ter coragem. Falar mais um pouco sobre conhecimento, sobre o conteúdo, sobre competência, sobre alta performance, que é um tema que eu gosto. Por quê? Porque nos ajuda a desenvolver sempre mais e melhor, mais e melhor. Escolhas, eu falei essa semana, até porque eu estive numa imersão ótima da Paula Abreu, que é sobre escolhas, mas escolher viver, escolher sua vida, escolher sempre você, escolher ser autêntica, escolher ser verdadeira. Sobre a coragem, será que você precisa de coragem para vencer o medo? Sim ou não? Vá com medo a si mesmo. Vá com medo, vá com cagaço, vá com medo. Por quê? Porque o medo, ele é interessante, ele serve como um medidor, sabe? Ele serve como um medidor. O medo, ele aparece nos momentos mais, eu diria assim, mais desafiantes até da nossa vida. E por quê? Porque quando nós estamos, às vezes nós estamos num projeto, trabalhando naquele projeto, trabalhando. Só que quando nós estamos perto de dar um passo maior e ir para o próximo nível em alguma coisa, nós empacamos, nós paramos. Por quê? Porque existe o medo de perder, né? Existem vários medos, mas existe o medo de perder. Acontece que existe o medo de vencer também. E aí são crenças limitantes que entraram dentro da gente quando nós éramos muito pequenos, do 0 aos 12 anos. Como? Através das coisas que a gente viu, ouviu ou sentiu dos nossos pais ou dos nossos pais substitutos, ou família muito próxima, escola conta, avô, tia, padrinho, parente, amigos, vizinhos muito próximos, babás, acredita? Enfim. E então, às vezes, nós temos medo de vencer. Como assim? Porque se eu penso que eu não mereço, se eu penso que eu sou incapaz de conseguir alguma coisa, se essa crença foi colocada em mim quando eu era bem pequena, o que acontece? Quando eu estou quase conseguindo, eu dou um jeito de não conseguir. Porque é uma crença minha, uma crença que me limita lá atrás. Então eu dou um jeito de me autossabotar. Autossabotagem, nós já falamos sobre isso. Mas tem muito a ver com o medo. Medo de críticas alheias. Tem gente que tem medo demais da conta do que o pessoal vai falar, o que não vai. Pera lá. Quem vive com medo do que os outros vão falar, sinceramente, está vivendo na adolescência. Porque o adulto, eu me lembro que eu, muito nova, conversando com a minha irmã, mais nova ainda do que eu, e ela virou para mim e falou assim: Silvana, vou ter que falar, tá? Assim, algo bem chulo para vocês.
Você, Silvana, você caga e anda pra sociedade, né? Aí eu falei, é. Aí ela falou, Silvana, eu acho que a gente devia cagar e andar, mas de vez em quando parar para dar uma limpadinha. Me lembro que ela era bem pequena, ela tinha o quê? Ela tinha uns 14 anos, entendeu? Ela tinha 14 anos e eu tinha 20. Não, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mas enfim, é, ir com medo, mas ir e ser autêntica, ser verdadeira. Aliás, o verdadeiro puxa também essa coisa de falar verdade, falar mentira, que eu quero pensar aqui com vocês. O mentiroso, sabe por que ele mente? Ele mente porque ele tem medo que o outro não aceite a verdade dele. Então ele conseguiu 2, por exemplo, e o outro conseguiu 6. Aí ele fala para o outro que ele conseguiu 8. Por quê? Porque ele tem medo de falar com o outro a verdade dele e não ser aceito pelo outro. Que afinal de contas, essa necessidade do ser humano de ser aceito é grande, né? Acontece o seguinte, quando você tem medo da opinião do outro, o que acontece? Você está dando um poder ao outro muito maior do que o seu próprio poder, do que a sua própria verdade. Então você prefere ser o que o outro gostaria que você fosse, tá? Ah, Silvana, mais 2 é muito pouco. Tá bom, acontece que você pode desenvolver as suas habilidades. Quais são os recursos que você precisa para ajudar você a alcançar um nível melhor, um nível maior que você quer atingir? O que é que você precisa fazer para isso? Será que é mais network, mais conhecimento? Será que é ter mais amigos? Estudar mais? Ter mais coragem? Contactar as pessoas que você já conhece, porque muitas vezes você conhece e não contacta essas pessoas. Será que você precisa pedir ajuda? Economizar um pouco mais para fazer alguma coisa que você quer fazer? Investir mais, poupar mais, guardar os centavos? Quem compra o que não precisa, não é? Quem compra o que não precisa, de repente vai precisar. Não vai ter e vai precisar. Entende? Então, não começar bem, não esbanjar, ser comprometido com a sua vida pessoal, com a sua vida financeira, com a sua família. Se doar, dar amor para os seus filhos, amor. Eu conheço alguém que é muito, muito, muito rica, mas criou os filhos completamente sem amor. E aí o que acontece? Os filhos passaram a gostar mais dos empregados dessa pessoa, das empregadas dessa pessoa que tratavam ela bem. Isso há muito tempo atrás. Percebe? E sinceramente, amor não se compra. O amor dos seus filhos não... Né? Se tem alguma coisa errada em relação ao seu relacionamento com a sua família, presta atenção. Avalia. Marido, o que eu posso fazer para ser uma esposa melhor? Mamãe, o que eu posso fazer para ser uma filha melhor? Chefe, o que eu posso fazer para ser uma melhor funcionária?
cliente, o que eu posso fazer para te ajudar melhor? Diálogo, sabe? Começar bem também tem muito a ver com diálogo. O que tá pegando? Desculpa. O que tá pegando? Qual é a dor da pessoa que está na sua frente agora? Como que você pode se conectar melhor com ela? Ser verdadeiro? Claro que sim. Ser honesto? Claro que sim. Autêntico? Com você mesmo. Porque assim você ajuda a quem está precisando e ao mesmo tempo se ajuda também. Por quê? Porque você vai viver com um peso a menos aonde? Nas suas costas. Entende? Você não vai precisar ficar fingindo que você é alguém que você não é. E assim você vai angariando amigos, você vai angariando, sabe, e espalhando bem-estar, positividade, otimismo. Quando eu comecei a pensar em ser treinadora comportamental, o que eu fiz? Eu fiz muitos exercícios, eu treinava muito, eu telefonava para as pessoas para poder praticar com elas o próximo discurso que eu ia dar, o próximo... E isso já tem um tempo. Enfim, qual é a prática, qual é o treino que vai fazer você se tornar melhor? Ontem eu estava conversando com uma moça e ela falou, Silvana, ela é uma advogada também, e ela falou para mim, Silvana, eu tenho muito medo de falar em público e eu sinto que eu travo com isso, e eu travo a minha carreira com isso. Falei, claro, eu entendo você, porque o medo de falar em público é o maior medo do ser humano. Não é o medo da morte, não. O ser humano tem mais medo de falar em público do que de morrer. Acreditem nisso, entendeu? E realmente eu sugeri prática, prática, prática. Qualquer coisa que você faça, quando você pratica, você se torna muito melhor. Muito melhor. Então, o que você gosta de fazer, faça mais. Permita-se. Porque você merece. Permita-se, você vai se tornar cada vez melhor nesse caminho do autoaprimoramento, nesse caminho de se tornar cada vez mais plena. Não é? Se você gostou, aperta no aviãozinho, ou recomenda para os seus amigos depois, enfim. E vamos que vamos. A vida é super bela e nós fazemos a nossa vida do jeito que nós queremos. Nada de ficar reclamando, nada de ficar se vitimizando, nada de desculpas. Nada de desculpas. A pessoa que se vitimiza, ela se coloca no lugar de vítima e fica, mas eu não sou culpada. Fulano é culpado, marido é culpado, mãe é culpada, avó é culpada, tia é culpada, professor é culpado, sociedade é culpada, o Brasil é culpado e todo mundo é culpado. Por quê? Porque ela não vê nenhuma responsabilidade nas ações dela. Ela acha que ela não é responsável, ela não quer ser responsável, não quer assumir a responsabilidade pela própria vida. Já o responsável, ele tem um baú de soluções. Por quê? Porque não é aquilo que nos acontece, é aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. É como nós reagimos. Um pode ficar caído e o outro se levantar e sacudir a poeira e falar, pera lá, caí, mas beleza? Vamos levantar, vamos à luta, vamos correr. Então, são essas decisões que mudam completamente a vida da gente. Então, escolha ser feliz.
Escolha ser o herói da sua própria vida. Tem medo? Vá com medo a si mesmo e faça aquilo que deve ser feito para você mesmo. Você vai se sentir muito melhor, muito mais plena e vai avançar muito mais rápido neste caminho de conquistar o seu bem-estar, a sua plenitude, aquilo que você quer. Um abraço muito grande, um beijo no seu coração.